Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Cláudio, economista, presidente da Rede Docto de Ensino, educador e militante político. É isso mesmo, professor? Política e educação sempre foram os grandes trilhos da minha vida, e vendo também a educação como um compromisso político, não político eleitoral, partidário, mas a educação como um compromisso político de transformação da sociedade pela educação. Né, Salá? Você mesmo que foi meu aluno em 1973, Isso. lá em Vargem Alegre, no ginásio Vargem Alegre, lá de muita lembrança boa. E você vê que foi fundamental a educação na sua trilha, na sua formação, na transformação da sua vida. E, inclusive, né, Vargem Alegre tem um fenômeno dos doutores, né? Nunca lugar teve tanto doutor, porque era o único distrito que tinha um ginásio. Meu pai, eu lembro direitinho, quando ele foi com o Sonadinho, com várias lideranças da comunidade, ainda distrito de Caratinga, para criar o ginásio Vargem Alegre, depois sucedeu e veio ser aí a Escola Estadual Reverendo Boanerges de Almeida Leitão, mas é um fenômeno. Então a educação, ela é essa paixão transformadora que mexe com as pessoas estão sempre no centro da nossa vida, seja na educação, seja na política. O centro são as pessoas, é o ser humano, é a sua trajetória, são os seus talentos, é o seu dom e a sua busca da felicidade. Então é isso que é a nossa vida, nossa militância, né? Professor Cláudio, como é que o senhor vê hoje a questão da representatividade política? Essas pessoas, esse processo político aproxima ou distancia as pessoas dos nossos governantes? Como é que você vê isso hoje? Olha, a nossa grande crise do processo democrático brasileiro é exatamente isso. Nós estamos em crise. Uma crise profunda da democracia. Isso se dá pela forma que o povo foi tratado nos últimos anos nos processos decisórios. Ou seja, o povo foi excluído da vida política, excluído da participação. A participação é fundamental, né? Só quem provou da comida sabe o gosto que ela tem. Não é? Isso é um ditado aí do povo. Então, assim, as pessoas precisam de participar e as pessoas foram excluídas, foram tiradas, não só da vida dos partidos, que foi uma violência. Os partidos antigamente, os diretórios dos municípios, tinham uma liberdade, tinham uma participação. Você mesmo lembra que o nosso diretório aqui do PMDB, que nós fizemos juntos, era um rapaz, quem nos acompanhou na época foi a juventude, que você fazia parte, liderava a juventude em Caratinga, e foram os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da construção civil, foram que nos seguiram. Na fundação do PMDB existia uma participação enorme. Tem o livro do diretório da década de 80, não é? Que nós fundamos em 80 e ficou até 90, eu era o presidente, eu era o secretário, foi a época que surgiu o Fabinho, toda essa coisa. E existiu uma grande participação. E nessa participação, por exemplo, tem listas de presença aqui nas reuniões de diretório, de decisões maiores, até de 4.000 pessoas ali no Colégio Caratinga, indo o dia inteiro, de 9 às 5, votar nas decisões internas do partido. Eu lembro que numa luta que nós estávamos contra um decreto que arrochava o salário dos trabalhadores no Brasil, o decreto 2045, eu tinha uma reunião anotada aqui com 200 pessoas discutindo o que estava acontecendo, inclusive tirando que deveria ser feita uma manifestação no Jardim, ali no Coreto, e fizemos essa manifestação. Então, existia uma participação efetiva nos partidos políticos, porque a participação foi a marca do período anterior para que a gente decidisse aquela parada de se ter um regime militar, autoritário, antidemocrático, violento, fascista, que a gente pudesse transitar para o processo democrático. Precisamos, o povo participou aqui, eleição, a campanha das diretas, por exemplo. Daqui saíram 10 ônibus para um grande comício das diretas em Belo Horizonte, o comício que nós organizamos em Ipatinga, teve 60.000 pessoas, talvez um dos maiores eventos. Então, a participação das pessoas na vida política era muito forte e foi se esvaziando, foi tirando o povo. Hoje, por exemplo, a gestão dos partidos, os partidos têm dono, né?
Em Minas Gerais, o partido é do fulano, o partido é do Beltrano, porque você administra comissão provisória. O que é isso? Os de cima é que escolhem o que eles querem. É 7 pessoas para decidir quem vai ser o candidato. Quer dizer, é claro que esse processo de retirada do povo, da participação, você leva a esse esvaziamento, à descrença da participação, à descrença política, né? E não é só nos partidos, não. Você vê, lá, a União Nacional dos Estudantes, né? O Zé Pimenta, que você conhece, que eu conheço, nosso companheiro da época, que foi candidato à presidência da União Nacional dos Estudantes, ele rodava o Brasil inteiro, de faculdade em faculdade, fazendo campanha, porque a eleição da União Nacional dos Estudantes era direta. Então as pessoas discutiam os problemas do país, discutiam situações, você formava lideranças políticas nessa participação direta. Aqui em Caratinga mesmo, movimento comunitário, na época do Fabim, tinha uma grande participação das pessoas. Antes de existir planejamento participativo, a gente fez uma vez no América um grande evento onde as lideranças comunitárias definiam o que deveria ser feito. Fomos a Boa Esperança buscar experiência. Exatamente, nós fomos com Amaro Couve, em Boa Esperança no Espírito Santo, que reestruturou um município que estava até indo para distrito, com a participação das pessoas, inclusive no âmbito da produção, criando novas atividades agrícolas, tudo isso com a participação das pessoas, participação popular. Os sindicatos, hoje você tem quanto tempo que você está no sindicato, que você está dando aula? Você viu alguma campanha da eleição dos sindicatos, professores? Então, assim, todos os sindicatos, quer dizer, houve um esvaziamento, quer dizer, por isso que o povo vai para a rua e explode de revolta, de indignação, e não tem onde construir essa coisa. Então, eu acho que a crise democrática é a crise da retirada do povo da participação política e da participação social efetiva. Não fica brigando na internet que não resolve nada, não é? Então é um caos, assim. E aí o que fazer agora, né? Então, aí eu ia te perguntar o que fazer agora para a gente retomar esse processo democrático. Nós estamos próximo à eleição. Será que essa escolha agora é importante para que a gente retome esse processo, né, de participação das pessoas? Olha, essa eleição é uma eleição muito complicada exatamente porque ela vem de um processo apodrecido político, totalmente apodrecido. Vê a eleição aqui de Patinga, metade das pessoas não votaram para prefeito. Em Tocantins teve uma eleição fora de hora também agora, o ano passado, esse ano, no primeiro semestre, 53% das pessoas não votaram, né? Então nós estamos no fundo de um poço e começa agora a construção da nova democracia brasileira. Eu não tenho dúvida disso. E vai depender muito do povo. E hoje você tem uma coisa que é determinante, que influencia na vida de todo mundo, de todos os setores. Você vai a banco mais hoje? Não. Como é que você faz? Celular. Hoje você estuda pelo celular. O celular é uma coisa importante, é a arma do povo hoje para viver, trabalhar, fazer as coisas. Por que não pode ser para fazer política? E esse é o caminho da participação. A participação ela vai se dar de forma física, as pessoas participando de reuniões e tudo mais, mas vai se dar também e principalmente através do celular. Ou seja, o Pedro tem uma discussão que está sendo feita sobre a questão do voto digital, né? O voto digital e a participação, a consulta popular obrigatória. Quer dizer, nós temos que tirar poder do Congresso e transmitir diretamente ao povo. Afinal, é garantir efetividade no primeiro artigo da Constituição. Todo poder emana do povo. Não é isso? É isso mesmo. Então, assim, hoje, esse poder pode ser exercido. Na Estônia, que é um país que se organizou mais recentemente nessa divisão do mundo lá da Europa, da Ásia, a Estônia já tem hoje, na sua Constituição, voto digital, participação popular direta através
da decisão coletiva. A Suíça tem hoje um referêndum e um plebiscito de 4 em 4 meses para referendar ou não a gestão do seu país, através do voto digital, consulta direta. Então, eu acho o seguinte, isso vai dar uma contradição, um conflito entre a velha política, que vai querer continuar manipulando o povo, fazendo gracinha de 4 em 4 anos, pegando esse recurso que era para estar aqui, que foi levado para Brasília, né? É engraçado isso, Salatiel. Tem uma coisa, eu fui numa palestra outro dia, que estava um pessoal do PT e um pessoal do PSDB. E era uma palestra de muitos prefeitos, foi lá no Tauá. E o presidente era do sindicato dos agentes fazendários, eles me fizeram honraria, me deixaram lá, me pediram para eu falar. E eu falei assim, eu vou falar o que aqui? Aí eu lembrei que quando na nossa luta pela democracia, na época da ditadura, estava junto o pessoal do PT, o pessoal do PSDB, PMDB, todo mundo junto, era um grupão que era a Frente Democrática. E aí a gente falava que uma das coisas que nós iríamos fazer assim que passasse o regime autoritário era a descentralização dos recursos que estavam só no governo federal, passaria para os estados e municípios. Aí eu falei com o pessoal, eu vim de longe, eu lembro dessa luta, e vocês estavam, os partidos de vocês, os grupos políticos de vocês estavam. Só acontece o seguinte, primeiro entrou o pessoal do PSDB e gostou, né, daquilo, ter muito dinheiro lá em Brasília na mão deles e não mexeu em nada. Depois veio o pessoal do PT também deixou do mesmo jeito, entendeu? Então eu falei assim, nós estamos devendo ao povo brasileiro, na construção da nossa democracia, essa descentralização para que as prefeituras tenham condições de efetivamente cumprir com aquilo que é a necessidade do povo ali no seu município. Os estados estão praticamente todos quebrados por causa da centralização. Então é engraçado como que é. Mas nós estamos num momento, a esperança ela é sempre presente no nosso coração. Acho que o povo brasileiro é um povo guerreiro, lutador, que está enjoado já com essas coisas e que começa agora. Então, assim, novas lideranças estão começando a surgir nessas eleições aqui mesmo na nossa região, né? Porque, você tem uma ideia, o lançamento da candidatura do Pedro, não é que era uma pessoa comum, como todos nós, também não estava tendo a participação necessária e pela gestão pública ele foi chamado, foi secretário de Educação aqui, teve um resultado extremamente positivo, depois secretário de Planejamento, depois secretário de Agricultura do Estado, foi a secretaria melhor avaliada, tá? O governador repete o tempo todo, né? Fala que é a melhor aquisição que ele fez na gestão pública, mas lá ele viu que decisões importantes para a nossa região, elas tinham que partir de quem tinha a representação, que tinha os votos. Não adiantava nada. E mais do que ficar carimbando recurso de programas do nível federal e de estadual, carimbar, isso aqui eu já ia fazer mesmo, mas então vamos carimbar. Isso aqui é o deputado majoritário que mandou. O povo está cansado. O povo, menosprezar a inteligência do povo, o que precisa são projetos. Então, essas novas lideranças vão ter que executar projetos de desenvolvimento regional que não só para os governos, mas para os investidores, para os trabalhadores. Então o Brasil está carecendo de projeto, um projeto nacional, um projeto de desenvolvimento regional. E isso é a nova política que está chegando, é a nova democracia que vai chegar e que vai depender exatamente dessa grande participação popular. São coisas que eu acredito, vou estar sempre na lida, sempre na luta, porque essa é a nossa vida e o nosso jeito de ser, né? Cláudio, eu acho que eu tenho que falar isso aqui, que eu acho que é muito importante. Hoje, e se eu tenho alguma consciência política, eu devo a você que me lançou candidato aqui,
mas eu sou um estranho. Agora, você apoiar a candidatura do seu filho, as pessoas falam assim, política é uma coisa que a gente não deve mexer e tal. Como é que você vê o seu filho entrando na política? Qual a expectativa que você tem disso? Foi uma surpresa o dia que o Pedro me chamou, eu e a mãe dele, para falar com ele o seguinte: ele estava no estado, rodando o estado em Minas Gerais inteiro, muito alegre por estar conseguindo fazer muita coisa, trouxe muitos recursos para muitos municípios daqui, da região, criou a certificação do café, criou a valorização do queijo mineiro na Europa e começou a trabalhar. E eu falei assim, meu filho vai nos deixar na gestão da escola, da Octon, e vai estar indo para a gestão pública. Ele vai dar a sua contribuição como gestor, não é? E quando ele chegou e disse assim para mim, primeira pessoa, eu e a mãe dele, e falou, olha, eu estou tomando uma decisão na minha vida, eu seria covarde, seria omisso, se eu não tomasse uma posição diante de tudo que eu vi e da necessidade que eu sinto de que a gente tenha novas lideranças para fazer uma nova política, eu seria um covarde. Então, eu sei que é pesado para a família, para todos, mas eu estou me lançando candidato e queria saber primeiro o que vocês acham. Eu achei uma atitude de extrema coragem e de desprendimento. Por isso a ousada. Afinal, a ousadia é filha do desprendimento. A pessoa que se agarra muito às coisas, ele não vai construir coisas maiores. E ele tem uma pessoa, um menino muito bem formado, saiu de casa com 14 anos, tornou-se independente financeiramente com 17, quando passou num concurso, até me aliviou bastante meu salário, eu tinha que manter no Belo Horizonte. Então, assim, fez uma coisa, chegou, fez 2 cursos superiores, fez mestrado, doutorado lá na UFMG e tudo. Tem uma possibilidade de trabalhar com tranquilidade. E ele falou, pai, eu não estou entrando numa campanha política e numa candidatura. Eu estou indo para a política. Estou entregando a minha vida para a política. Eu quero ajudar a melhorar a vida das pessoas. E ele falava um exemplo de situações que ele viveu viajando no norte de Minas, Ele tomou um banho de realidade e cresceu dentro dele uma indignação. A decisão foi dele, veio de dentro dele, com uma verdade, uma profundidade que caberia a mim, como pai, simplesmente apoiar. E claro que eu fico muito orgulhoso, porque eu acho que o que no fundo vale a pena é o que você consegue fazer para os outros. Não é? É uma forma de não se conformar com essa desigualdade, essa injustiça no Brasil que precisa ser enfrentada definitivamente. Não? Então, eu vejo com alegria, com orgulho, é impressionante a verdade que tem essa candidatura, a palavra dele sempre com muita sinceridade, e eu fico pensando que nós temos muito a ganhar enquanto região, enquanto cidade, enquanto Estado, enquanto país, uma liderança com tanta determinação como o Pedro está, torcendo para que ele seja bem sucedido nessa eleição e que consiga fazer uma carreira que dê orgulho a todos nós. Então essa é a minha... Cláudio, você mesmo já escreveu um artigo, me parece que é o lado de lá e o lado de cá, né, referindo a nossa região aqui com o Vale do Rio Doce. Você acha que essa disparidade, essa desigualdade é falta de uma representação política? Sem dúvida. Eu lembro quando meu pai procurou o prefeito em 1971, quando estava fazendo a ponte metálica ali no Rio Doce. Eu até fui na inauguração. Você foi em 71. O papai foi com uma carta, ele chamou o prefeito, as pessoas, os políticos, falaram assim, não, o presidente vai... Ele falou assim, o presidente vai pisar em Caratinga
Por que a gente não entrega para ele para que a segunda etapa da Usiminas seja construída em território caratinguense? Aí eles, prefeito não vai o presidente não vai nem olhar isso. Aí ele botou que a escola, botou o Colégio Caratinga, uniformizado, com a bateria tocando, sem estar na programação. Imagina a cabeça daquele pessoal no momento de tanta insegurança, de tanto medo, porque o exército todo lá, e ele chegou tal, e aí disse que perguntava, mas quem que é esse povo que está aí? Aí alguém foi lá, do governo, do presidente, foi lá para perguntar, era o papai, entregou ali uma carta pedindo isso, que olhasse para o desenvolvimento da região, que trouxesse a segunda etapa da Usiminas para dentro do território caratinguense. Quer dizer, desde ali já existia a ausência de uma liderança que tivesse projetos de desenvolvimento, né? Não é liderança que tiver para carimbar recurso, que vem tanto de recurso que já vem de qualquer jeito. Não, é que analise a potencialidade. E de outro lado, para você ter uma ideia, falou-se tanto de que o futuro era indústria, que é, sem dúvida, a indústria foi atropelada até pelo plano econômico da ditadura, né, com a invasão aí de empresas internacionais, quebrando a empresa nacional, mas a agricultura é vista como uma coisa atrasada, né? Quem hoje sustenta o país é a agricultura, né? Aí você vê o seguinte, os nossos agricultores de Caratinga, apesar de todas essas ideias de só olhar para a indústria, não é? Eles que fazem a riqueza da nossa região. É o pessoal que trabalha a terra, não é? E precisa de muito mais apoio. Precisa de pesquisa agrícola, como é a bandeira que o Pedro tentou trazer para aqui e foi impedido, que é o escritório da EPAMIG para Caratinga, não é? Porque analisando o mapa de Minas Gerais, só Caratinga e a região de Teoflotone estava sem a pesquisa agrícola, o escritório da EPAMIG. Ele conseguiu implantar lá em Teoflotone, começando agora. Mas Caratinga não conseguiu, porque não tinha força política, quem tinha os votos é que definia quem vai ser. Você lembra da nossa luta para trazer a Universidade Federal de Viçosa para Caratinga? Isso era papel de lideranças da região. Iniciou-se um programa para expandir as universidades federais. Eu fui um dos primeiros a saber disso, porque eu andava nos corredores do MEC e olhando as coisas da DOCTA e vi isso lá. Nós fizemos 20 mil abaixo-assinados, fomos um ônibus lá para Viçosa, criamos um movimento popular pela vinda da Universidade Federal de Viçosa. Tem lá aquele espaço que o NEC está usando, que é do Ministério da Agricultura, que é o antigo IBC. Tem um lugar próprio para fazer. Articulei com as pessoas, falei com os políticos, almocei com um em Brasília, encontrei com outro em Belo Horizonte. Falei, gente, olha, e tal, vai ser. Você vê, hoje tem Universidade Federal para todo lado. Caratinga não tem. Quando veio o Instituto Federal de Educação, não se fez e tal. Então, assim, falta liderança que efetivamente trabalhe, pense, use o conhecimento, converse com as pessoas e para construir projetos de desenvolvimento regional que dê emprego, oportunidade para as pessoas e desenvolva a nossa região. Eu acredito nisso, que está começando um novo momento na história do Brasil e a gente tem essa esperança, que lideranças vão surgir. Você está falando aí dessa aproximação do político com o povo. Eu acho que foi você mesmo que me contou uma história que a sua empregada lá da sua casa chegou e falou, dancei com o presidente. Foi. É isso mesmo? Foi mesmo. Foi a Joana. Joana, antigamente, onde é o CNC, que acabou também logo depois aí do golpe militar, era lá o Clube dos Operários. Os mais antigos de Caratinga sabem, ali na nossa rua do Correio, onde é o CNC, tinha um Clube dos Operários. Tinha o Clube Municipal, que era para a elite, e tinha o Clube dos Operários, que era para os trabalhadores. E ali existia toda a eleição de rainha da operária, fazia não sei o quê, tinha os bailes, os dançantes e tal.
E a Joana foi eleita, imagina, né? Ela trabalhava lá na casa de um pastor protestante, presbiteriano, né? Mas era a rainha dos operários e dançava, participava lá das festas. A Joana, ela um dia chegou e falou: reverendo, com meu pai, você não sabe com quem que eu dancei? Eu dancei com o vice-presidente da República. Era que o João Goulart tinha vindo a Caratinga e, por ele ser do PTB, do antigo PTB, o antigão do Getúlio, do Brizola e tal, ele veio e visitou, então, que lugar? O lugar dos operários, porque afinal de contas o Partido Trabalhista Brasileiro representava o operariado, os trabalhadores. Então ele foi lá. Era uma aproximação muito forte, né? Era uma coisa assim, mas eu acho o seguinte, o melhor amigo do povo é o povo organizado, não tem outra coisa. Né? Tudo aí nós estamos precisando de organizar o povo, e as lideranças que vierem só serão lideranças e serão projetadas se elas forem capazes de organizar politicamente as pessoas para mostrar sua força na sociedade. Então acredita nisso e vamos que vamos ver o que acontece. Né? Que está complicado, o processo está. Claudinho, infelizmente nós estamos chegando ao final, né, dessa conversa importante, enriquecedora. Você conhece, né, a política local, a política nacional. Aprendi muito com você e gostaria que você... Qual o recado que você daria a esse povo brasileiro nesse momento que nós estamos vivendo? Olha, eu queria falar primeiro para a juventude e para todo o nosso povo e para as pessoas que estão nos ouvindo, que é possível a gente fazer diferente. É possível a gente reinventar a política, é possível reinventar o país, é preciso reinventar nossa cidade, é possível reinventar a nossa região, né? Então, a gente nunca deixe de acreditar nessa capacidade. Nós somos aqui obrigados a aceitar o mundo de uma forma que eles construíram antes e deixaram para nós. Nós podemos fazer diferente, inventar o país que seja mais feliz, menos desigual. É preciso quebrar a estrutura que mantém a desigualdade e a injustiça social no Brasil. Isso só vai ser feito com a participação popular, com a participação de cada um. Política, nós temos que mexer, nós temos que fazer, nós temos que participar. Ela representa aquilo que mais influencia a existência das pessoas. Claudinho, e é assim que eu gosto de te chamar, de Claudinho. Salá! Meu amigo, muito obrigado, de nada, Salá, pela sua participação aqui. A você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.